Bom, e o novo ministro Guilherme Boulos deve ficar na Secretaria-Geral da Presidência até o final do mandato, como quer o presidente Lula. Quem deve lançar uma candidatura à Câmara é a mulher dele, Natália Izermeta, também pelo PSOL. O partido não quer perder de graça o seu principal cabo eleitoral em São Paulo. Boulos foi o deputado mais votado do estado em 2022, com 1 milhão de votos, e seria, na visão das lideranças do PSOL, o nome ideal para concorrer ao Senado em 2026. Só que não é o que quer o presidente. Uma apuração da repórter Carolina Nogueira, do UOL, mostra que, pouco afeito a mudanças, Lula tirou Márcio Macedo de quem gosta, exatamente para aumentar o contato do governo com as ruas. Então não faria sentido, o novo ministro ser empossado agora, quarta-feira, e sair 5 meses depois, no fim de abril, para concorrer. E aí, Aldo, como é que fica essa questão toda do Boulos, Porque ele vai entrar como ministro e provavelmente não sairá candidato, deixando de puxar votos para o pessoal. Bom, existem algumas especulações em torno dessa movimentação toda, Quanto à saída do Macedo, ela era esperada porque o Lula se irritou muito ano passado por conta do ato do dia 1º de maio, que foi um grande fiasco, tinha 2.000 pessoas lá no Corinthians e o Lula ficou bastante irritado na época. Então, era mais ou menos dada como certa a saída do Macedo. Quanto à entrada do Boulos, aí que começam as especulações. Em primeiro lugar, você comenta ali no pessoal que o Boulos não gostou da experiência parlamentar. E se você olhar de fato, aparentemente a quantidade de votos que o Boulos teve, a expectativa que você jogou em cima dele e o tipo de mandato que ele desenvolveu ficou bastante aquém das expectativas que se projetou. A segunda especulação é de que aparentemente o Lula estaria começando a pensar no pós-Lula. E existem comentários, especulações, tanto no PT quanto no PSOL, de que a aposta dele no pós-Lula, no herdeiro político dele, seria o próprio Boulos. E, nesse sentido, quer dizer, o Boulos já começaria um trabalho para, digamos assim, se apossar dessa herança. Claro que teria que, como se diz por aí, combinar com os russos, na medida em que no PT também tem outros líderes que pensam nessa herança, mas existe essa possibilidade. E um comentário agregado a isso é que o Boulos sairá do PSOL e irá ingressar no PT. Quanto à Natália, eu acho assim que a Natália, independentemente dela ser esposa do Boulos ou não, ela tem legitimidade de ser candidata porque Verdade. ela tem uma militância histórica, ela vem de uma família de militantes, então não vejo nenhum problema dela ser candidata a deputada exatamente porque ela tem toda uma especificidade, uma militância própria.